Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos falar de um tema que é, assim, né, muito interessante e muito necessário, que é sobre o sexo e principalmente sobre as primeiras experiências sexuais, né, a iniciação sexual na vida das mulheres. E então, como a Letícia disse esses dias pra mim... Mãe, por favor, se você estiver ouvindo isso, não precisa continuar, sabe? Esse episódio não é pra você. Acho que é pra outras pessoas ouvirem, eu acho que é melhor. Pois é. Oi, gente. Olá a todas as pessoas que não são minha mãe. Se você é minha mãe, não ouça isso. Sejam bem-vindas. Então, pois é, eu falei isso porque eu gostei muito do episódio, tipo, Do capítulo. Do capítulo, né? Do episódio que não existe ainda. Do capítulo do livro, eu achei, tipo, um dos mais interessantes, assim, de todos que eu já li, tanto do primeiro volume quanto agora no segundo. Porque, cara, ela traz uma visão tão realista e tão atual, né? Eu achei interessante, tipo, ela vai trazer muitas questões que ainda são muito relevantes hoje em dia para a vida sexual das mulheres e que nos mostram por que falar de sexo tem que ir além da baboseira liberal de libertação sexual, enfim, dê pra quem você quiser, sexo casual, etc, né? Falar de sexo, principalmente da iniciação sexual, para mulheres, envolve falar de traumas e abusos. E não tem como a gente fugir disso, sabe? Eu acho muito complicado, porque desde que deu todo esse boom do feminismo na internet aí, 2013, 14 pra frente, eu vejo que muitos perfis ficam num nível muito superficial. E a Simone não, ela vai trazer realmente de uma forma mais complexa. Entendendo que, sim, existe, obviamente, a parte muito legal de você falar sobre sexo e falar sobre uma coisa que obviamente, tem que ser prazerosa pra todo mundo, mas também existe o fato de que você tá falando de uma galera que se relaciona com o seu opressor, né? Quando você tá falando de mulheres que se relacionam com homens. E isso vai ser muito pesado em muitos momentos, sabe? Então, mostrar a complexidade, né? Como nesse capítulo ela consegue fazer, reconhecer que essa complexidade tá conectada com violência, com submissão, né? Com o que é ser mulher. Não é ser antissexo, como muitas pessoas acreditam, né? Quando a gente questiona coisas tipo pornografia ou prostituição. E eu achei muito foda, porque eu acho que esse é um dos capítulos que mais se relacionam e mais conversam, assim, com a nossa vida atual, né? O que é muito, muito triste, se a gente para pra pensar. Lembrando, de novo, gente, que esse livro foi lançado há uns 70 anos, né? Sim. Então, é sempre bem interessante a gente refletir sobre isso, tipo... Eu acho que tudo que ela fala ali é super válido ainda. Literalmente, a única parte que já não tá tão atualizada, eu acho que é quando ela fala sobre os métodos contraceptivos, um pouco, né? Mais ou menos. Mas é um pouco desatualizada. E quando ela fala sobre a questão da maior pressão, assim, pra só transar depois do casamento, que eu acho que já não é uma coisa tão atual. Então, mais ou menos, né, Isa? Mais ou menos, porque né? não mas assim, se você pegar, tipo, um grupo, enfim, galera evangélica, religiosa, né? Então, depende de que grupo você estiver falando. Depende do grupo da sociedade, mas não é uma coisa mais tão presente na sociedade. Mas tirando essas duas coisas, o resto que ela fala literalmente como se ela estivesse falando do Brasil em 2021, entendeu? A gente vai começar a falar aqui sobre o capítulo e vocês vão entender o que a gente quer dizer com a Simone estar falando de coisas muito atuais, porque vocês vão vendo aos poucos, né? Bom, ela vai começar o capítulo falando que, na verdade, desde pequenos, né, todos nós vamos tendo experiências sexuais. No entanto, a iniciação da vida sexual da menina é muito mais complicada do que simplesmente a continuação daquela vida sexual que ela tinha quando era pequena. E com vida sexual a gente quer dizer, tipo, masturbação, tipo, descobrir o seu corpo, não que ela necessariamente estivesse fazendo algum ato sexual, enfim, precocemente, mas sim, tipo, a questão de descobrir as sensações, descobrir o seu corpo, etc. Só que pra mulher, pra menina, né, a vida sexual é uma coisa muito diferente daquilo que ela fazia sozinha, por exemplo, explorando o corpo dela, ou até com as amiguinhas, né, como a gente comentou no último episódio.
Sim, então, pra mim esse é o ponto principal do capítulo, que é aquilo que eu já tava falando ali. A diferença entre os homens e as mulheres, no sentido, né, de o que acontece quando essa parcela da sociedade que foi ensinada a dominar encontra a parcela que foi ensinada a ser romântica e passiva, como a gente já falou aqui, né? Porque, enfim, receita do desastre. Essas diferenças, elas são biológicas, né, por um lado, mas elas são principalmente sociais, porque primeiro a gente já é ensinado, tipo, a ver os nossos corpos de formas diferentes do que os homens são ensinados, né? Você cria essas meninas super românticas e idealizadoras e você cria os caras mostrando pornografia desde que eles têm, tipo, enfim, 10 anos de idade, ou sei lá qual que é a idade hoje em dia. Então, né? Até menos hoje em dia. Quando a gente fala dessas diferenças, assim, entre um e outro, e o que vai acontecer quando eles se encontrarem, é realmente bem complexo. Então, na página 109, a Simone diz: as experiências eróticas da jovem não são um simples prolongamento das suas atividades sexuais anteriores. Têm muitas vezes um caráter imprevisto e brutal. Constituem sempre um acontecimento novo que cria uma ruptura com o passado. Ou seja, para a mulher que já teve outras experiências ali, né, sozinha, com as amiguinhas, enfim, que se masturbava desde pequena, ainda assim, a primeira vez vai ser uma coisa... Primeira vez, né, enfim, primeiro ato sexual... Realmente vai ser uma coisa que muitas vezes pode ser brutal, pode ser violento, porque daí a gente vai falar um pouco mais sobre a perda da virgindade ali na frente, né? Mas enfim, ela já começa o capítulo ressaltando o quanto é diferente pra menina, porque como ela diz, né, que cria uma ruptura com o passado. Como tudo que é novo, né? Cria uma ruptura com quem você era no passado, mas pra menina isso tem um caráter, muitas vezes, muito pior, muito mais violento do que é para um menino. Sim, ela vai dizer que para os homens, né, para os meninos, é tudo mais simples, porque eles passam a direcionar o prazer erótico para a mulher, para um objeto, ao invés de ser só com ele mesmo, né? Vamos dizer assim. Então, para o homem, o sexo significa algo muito claro, chegar no orgasmo, que é expresso com a ejaculação. Então, é uma parada tipo, eu tô fazendo isso aqui, vou chegar nisso, tô saindo do ponto A, vou chegar no ponto B, né? Basicamente. E o erotismo para a mulher é muito mais complicado, visto que o nosso principal órgão do prazer é o clitóris, mas o sexo com penetração é o que é tido como normal, né? Então, é muito mais normal, tipo, que a menina faça sexo com penetração do que ela goze, digamos, tipo, enfim, porque o objetivo não é, né, a menina gozar, não é ela ter prazer. E aí que entra essa ruptura também, né, com o passado, porque geralmente a masturbação que ela fazia antes, ou as carícias que ela trocava com as amigas e tal, era uma questão ali no clitóris, era um prazer clitoridiano, como é que se diz? Clitoridiano, enfim, relacionada com essa área erótica e não com a vagina, né. E aí, é claro, a iniciação sexual pro menino vai ser muito mais fácil e prazerosa, né? Porque é tudo mais biologicamente simples e também por toda a questão do que ele espera daquilo, né? Do que é esperado. Tipo, a gente tem que sempre ressaltar que tudo bem, a biologia facilita, mas assim, as mulheres já são ensinadas que a primeira vez não vai ser boa, tá ligado? Tipo, se não doer... já tá no lucro, tá ligado? Imagina gozar na primeira vez. Claro que não, tem que transar 30 mil vezes até gozar. Tipo, vai ser horrível, é normal que seja horrível, sabe? Com certeza tem esse fator biológico, né? De, como você falou, que é mais simples pro cara. Toda essa questão que a Simone comenta, né? Sobre o orgasmo do cara estar relacionado com a ejaculação. Então, ele vê, é uma coisa mais... simples de perceber, mas tem o que torna tudo mais difícil para a mulher é com certeza o falocentrismo, que existe até hoje. Até hoje tem muita gente por aí que acha que, né, você pode estar fazendo tudo sexual possível, mas se você não está fazendo penetração, você não está realmente praticando um ato sexual. E a Simone vai falar sobre como é pra mulher perder a virgindade, né, que é muito mais difícil, muito mais foda, e isso a gente já falou até um pouco no outro episódio, né, sobre como... E até naquele episódio sobre a biologia também da temporada passada. Eu acho que uma das coisas mais significativas sobre o ato de perder a virgindade é a questão da linguagem, né, que a gente usa, que a Simone comenta bastante. E até quando a gente fala igual eu falei agora, sabe, perder a virgindade, dá a entender que você tá, tipo, perdendo algo, pois que você está...
sei lá, sendo prejudicada por isso, sabe? No episódio E como se fosse uma coisa separada de você, né? Que você tem que perder também. Isso é estranho. No episódio da biologia, acho que eu até indiquei aquele TED, né? Do mito da virgindade, que eu acho que a gente colocou no Medium, se eu não me engano. Mas se a gente não tiver colocado, eu coloco depois. Que é uma pesquisadora que fala justamente sobre isso, né? Sobre esse mito do você tirar alguma coisa. Enfim, tem todo esse rolê do tipo, do ímen, que não tem nada a ver, tá ligado? Porque todo mundo que pesquisa da área sabe que não tem nada a ver. A questão do ímen romper ou não quer dizer necessariamente que a pessoa é virgem ou não. E, enfim, é um TED bem interessante. Se a gente não tiver colocado no outro, Sim. Coloco nesse daí. E essa questão da linguagem é bem óbvia, mas assim, é uma coisa que passa despercebida, obviamente, porque a linguagem é algo que já tá aí no nosso dia a dia, a gente já se acostuma a falar dessa forma, né? Mas até quando a gente pensa, por exemplo, quando falam, o cara tirou a virgindade dela, sabe? Tipo, isso é muito pesado, parece que ele tá tirando uma coisa da menina, parece que ele tá realmente, sei lá, prejudicando ela de alguma né? forma. Tipo, a linguagem em si já mostra parece que é uma violação, sabe? Tipo, exato. E aí, na página 110, a Simone diz: é pela vagina que a mulher é penetrada e fecundada, e a vagina se torna centro erótico pela intervenção do homem, e essa intervenção constitui sempre uma espécie de violação. Por um rapto real ou simulado, é que a mulher era outrora arrancada de seu universo infantil e jogada na sua vida de esposa. É uma violência que a faz passar de moça a mulher. Disse também tirar a virgindade de uma jovem, tomar-lhe a flor. Essa defloração não é o fim harmônico de uma evolução contínua. É a ruptura bruta com o passado, o início de um novo ciclo. E aí vem aquela metáfora da flor, né? Que eu sempre acho bem péssima. Brega. Tava até comentando esses dias com alguém de Jane the Virgin. Não sei aqui quem é que nos ouve e já assistiu essa série. Eu ainda não amava. assisti. Enfim, é uma série maravilhosa. E que a avó dela faz o rolê de dar uma flor pra ela. E fala, esmague essa flor, Jane. Daí ela esmaga a flor dela. Viu? As pétalas dela nunca vão voltar ao normal. É isso que acontece quando você dá a sua flor para um cara. Ela fala isso Tipo, quando ela você... é, pequena, assim? Pra traumatizar a menina. Eu acho que eu vi isso na tipo... propaganda uma vez, mas... Pra traumatizar, pra dar uma lição, tipo, do porquê que você não pode perder a sua virgindade, tipo, antes do casamento e etc. Horrível. Enfim, eu achei essa parte muito foda, né, dessa fala da Simone, porque ela diz que é sempre uma espécie de violação e sobre essa passagem da menina pra mulher, né, que muitas vezes tá relacionada com violência. E assim, tipo, por experiência própria ou de amigas e conhecidas, a gente sabe que sim, é muito isso mesmo, né, quando não é uma questão violenta, é sempre uma questão, né? Não necessariamente foi uma questão, tipo, de violência mesmo, de tipo, abuso. De um estupro, de um estupro, né? Mas essa linha é muito tênue. Enfim, quando você é menina, quando você é mulher, perder a virgindade pra mulher muitas vezes significa sentir dor, ter uma experiência ruim. Não que seja, né, sempre uma violência, mas no sentido de que o menino sempre... Né? Não que ele sempre viole o consentimento da menina, mas muitas vezes, sendo consentido, ainda é ruim, ainda dói, ainda não é prazeroso, ou mesmo, tipo assim, pode ser consentido, mas a menina se sente coagida, por exemplo, por ser um namorado, às vezes um cara mais velho, enfim, tem várias questões psicológicas, ou tem que fazer porque tá todo mundo fazendo, então às vezes não é o cara, mas é uma pressão social, tá ligado? Então tem vários e vários e vários casos, e é por isso que eu falei, sabe, da gente reconhecer essa complexidade, porque, cara, se você é mulher e você conversa com suas amigas mulheres sobre sexo, mesmo que não seja sobre perder a virgindade, eventualmente vai rolar história sobre abuso, sobre coisas horríveis, tipo, isso infelizmente é normal, tipo, eu não sei se quem nos ouve, né, fala, assim, tem enfim, tem a abertura pra falar com as amigas e tal, mas é muito triste o quão isso é normal, tá ligado? O quanto isso tá relacionado. E muitas vezes abusos que as meninas vão perceber muito mais tarde, né? E aí envolve várias problemáticas, né? Tipo, primeiro, o falocentrismo, como a gente citou, sobre essa questão das, entre aspas, preliminares. Que, tipo, né, se até os homens adultos são assim, imagina os adolescentes. Então, com certeza, a primeira experiência sexual da menina, de sexo com penetração, né, não costuma ser muito prazerosa, porque o cara não liga pra muitas outras coisas além da penetração, né.
E depois disso tem ainda várias outras questões, tipo os tabus da sociedade, que a menina também internaliza. É uma desconstrução muito grande, né, pra gente lutando contra ele, sim. Sim, não exatamente o tabu do tipo, só posso transar depois do casamento. Claro que não tão exatamente esse, mas pode ser várias outras coisas. Tipo, não posso fazer X ou Y, porque senão eu sou uma vadia. Ou ao contrário, eu tenho que fazer, senão não sou descolada demais. Ou tenho que fazer... Ou não consigo, sei lá, falar pro cara que não curto tal coisa, ou não consigo exigir, né, que Sim. o cara me dê prazer, porque muitas vezes você tem que exigir, né, vamos combinar. Pô, e se nem mulheres adultas conseguem, sabe? Imagina uma menina adolescente, por exemplo, ou, enfim, jovem adulta, tipo 18, 19 anos, sabe? Vai conseguir muito menos, sabe? E, enfim, além disso, tem toda essa pressão, como a Letícia estava falando sobre as revistas como a Capricho, né? Capricho, Atrevida, Toda Teen. Essas coisas da nossa época. A gente é velha. Estamos aqui comentando sobre as coisas da nossa época, assim, mas que colocava muito na nossa cabeça de que, isso vai doer, vai sangrar, vai ser ruim. Então tem tudo isso, além do tabu, né, você tem que fazer isso ou você não pode fazer aquilo, ainda tem a questão de, a primeira vez vai doer, a primeira vez é ruim, todo mundo acredita nisso, sabe? E aí você vai ainda mais insegura e com ainda mais medo, e aí é claro que dói, né? Porque se você tá insegura, se você não tá confortável... É aquilo que eu falei, né? A expectativa que você já tem é um ciclo vicioso, porque você já aprendeu a vida inteira que é normal aquilo ali ser ruim, mas você fala meio tipo, tudo bem, vai ser ruim, mas eu tenho que passar da primeira pra vir as próximas, tá ligado? Então foda-se, vou só fazer e sem contar logo todas e as pronto. outras noias, né? De engravidar, de pegar doença, enfim... É assim, várias... Corpo também, com o corpo, né? Enfim, de se mostrar, etc. tipo, nua na frente do cara. É um festival de noias e inseguranças na cabeça da menina. Ou da mulher, né? Da mulher jovem ou até mais velha, enfim. De qualquer mulher que seja inexperiente, quando ela tá tendo essa primeira experiência dela, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa tranquila quanto é pros meninos. Tipo, eu vou lá, fiz, deu minha primeira vez, acabou, deu, tchau, perfeito, ótimo. Gozei, tá tudo certo. Vê que a gente não consultou nenhum homem sobre isso. Né? Isso foda-se também. Não que a gente precisasse, mas assim... Mas com certeza, mesmo que tenha uma noia ou outra, principalmente com relação à performance dele, né? A performance, a questão de brochar. Mas com certeza, ainda assim não se compara com tanto... Ainda assim não se compara com o tanto de noias que tem na cabeça da mulher. Porque é isso, né? É engraçado, porque se você pensar na cultura pop, essas são as duas questões que... Essas e, tipo assim, a questão de tamanho de pau, né? Que você vai ter em relação à problemática. Tipo, quando tem algum personagem num filme, numa série e tal, querendo transar, homem, né? Agora, a mulher, cara, são 30 milhões de questões. Tipo, são muitas e muitas questões, assim. Muito mais complexo. E daí, voltando para aquela questão da linguagem, né, sobre o cara tirar a virgindade, a Simone vai falar bastante sobre os papéis, né, que são esperados dos homens e das mulheres, como a Isabela já falou, da questão do passivo e do ativo, que a norma dita é que o homem sempre tem que ser o ativo, né, e a mulher sempre tem que ser a passiva, assim como tudo que remete à feminilidade e masculinidade. Então, o sexo não seria diferente, né, assim como o homem que tem que chegar na menina, enfim, todas essas questões, assim como o cara pode falar alto, pode ser assertivo, etc., e a menina sempre tem que ficar quietinha e aceitar tudo, né, isso também vai se refletir na hora do sexo. E aí eu achei interessante que a Simone fala sobre como as mulheres podem ser possuídas em qualquer momento, enquanto o homem não, porque depende da ereção, né? E aí isso me fez pensar na questão de abuso mesmo, de estupro, tipo, como é diferente, né? Por exemplo, a maioria dos homens que são estuprados, que a gente sabe que é óbvio que tem homens que são estuprados, a maioria é por outros homens, né? Porque mulheres geralmente não têm o poder para fazer isso. Existe, claro, existem casos de mulheres principalmente mais velhas. É isso que eu ia falar, com principalmente com mais uma outra novos relação de poder, tipo É. idade e tal, alguma hierarquia. Mas biologicamente falando, é mais difícil, porque, tipo, enquanto a mulher, tipo, ela pode estar, enfim, infelizmente, né, dormindo, por exemplo, e o cara ir lá em cima dela, o contrário é bem mais difícil de acontecer, né?
Então, tipo, biologicamente, digamos, é como se, tipo, ele já sabe, tipo, eu sou o ativo, eu que faço, sabe? E essa questão de colocar a mulher como passiva, né, que só tem que ficar ali, deitadinha, enquanto o cara, entre aspas, come ela, é bem foda, porque mostra claramente o quanto a gente tem que ser só um objeto, né? Pra mim, é a coisa mais clara do mundo, assim, é onde a objetificação fica mais clara. E como muitos caras querem isso mesmo, né? Muitos não ligam pra o que a mulher quer na hora do sexo, pro prazer que ela quer sentir. Ou nem se ela quer estar ali, né? Exato, pra começo de conversa. O que muitos caras fazem, né? Ficam enchendo o saco da mulher até ela aceitar ir pra cama com eles, né? O clássico. Ficar com eles ou transar com eles, enfim. E aí o cara tá pouco se fudendo mesmo, né? Ela é só a pessoa que tem que ficar ali deitadinha aceitando tudo, né? E aí na página 112, a Simone diz: sendo ela objeto, a inércia não lhe modifica profundamente o papel natural, a tal ponto que muitos homens não se preocupam em saber se a mulher que se deita com ele quer o coito ou se apenas se submete a ele. Pode-se dormir até com uma morta. O coito não poderia realizar-se sem o consentimento do macho, e é a satisfação do macho que constitui o fim natural do ato. Eu achei essa frase muito foda e muito real, porque ainda mais quando você fala também dessa questão de o cara nem se importar se a mulher quer estar ali ou não. Cara, prostituição é isso, né? Sim. Define isso, basicamente. Tipo assim, quando a gente tenta problematizar e falar, enfim, sempre vai ter os caras que vão falar, mas ela quer estar ali, ela trabalha com isso. Só que, tipo, mesmo eles sabendo que ela tá ali forçada... Só pelo dinheiro. Porque ela só está ali pra ganhar dinheiro, então é óbvio que isso é forçado, assim. Ou assim, me desculpa, mas você iria pro seu trabalho se seu chefe não te pagasse? Você não ia, né? Enfim. Então, assim, ela literalmente só tá ali por causa do dinheiro. Mesmo assim, eles não se importam, tá ligado? Eles não ligam, tipo, eu tô só com essa mulher só tá comigo porque eu tô pagando ela, tipo, ela não queria estar aqui. E eles conseguem se excitar com isso porque, é um objeto, exato. Foda-se. Eu acho que a prostituição é o exemplo clássico, né? Eu lembrei bastante da Andrea Dworkin nessa parte, que ela fala bastante sobre pornografia e prostituição e como os homens realmente exercem o poder deles na hora do sexo, né? Pra eles, o ato sexual acaba sendo mais uma demonstração desse poder, né? De ele possuir a mulher, da força, do poder que eles têm sobre elas, do que uma troca de carinho, de afeto, de prazer. E nada exemplifica isso melhor do que a prostituição, como a Letícia comentou, né? Ou a pornografia, né, no caso. Eu lembro muito da frase da Gayle Dines também, né? Que é a autora do livro Pornland, que ela fala sobre como os caras na pornografia não estão fazendo amor com a mulher e sim ódio. E é bem isso, sabe? E essa parte também que ela comenta sobre a mulher pode até estar morta, se eu não me engano, a Andrea Dworkin fala sobre isso, né? Quando ela tá falando sobre sexo, ela diz, tipo, o cara não ligaria nem de estar fudendo uma mulher que é morta, sabe? Que um cadáver. E aí eu lembrei daquela história horrível daquele grupo do Facebook lá sobre a festa no IML dos caras estuprando cadáveres, né? Porque, gente, não sei se vocês sabem, mas necrofilia é uma coisa. Então, tipo assim, as mulheres não estão salvas nem quando elas já morreram, sabe? Mesmo assim, elas continuam sendo um alvo. Porque é exatamente o que a Simone e a Andrea falam tanto, tipo... tanto faz, sabe? Se é um objeto, então se o objeto tá vivo, se o objeto tá morto... O cara não se importa, tipo, tá ali fazendo nada de qualquer forma, sabe? E isso é muito tenso e é muito pesado, a gente sabe, de ouvir. Mas pra alguns caras é a realidade, entendeu? Tipo, você poderia estar ali morta ou viva, que não faria a menor diferença pra ele, assim como o que a Letícia comentou, né? Que você pode estar ali querendo ou não, que não faz diferença pra ele. E muitas vezes os caras eles não são nem ensinados a entender se a mulher quer ou não, tá ligado? Sim, eles nem... Tipo, não é nem necessariamente por mal, muitas vezes é por mal, tá, gente? Não tô passando pano, mas muitas vezes é tipo assim, cara, a mina, tipo assim, tá claramente com uma cara de que não tá gostando, tá ligado? Ela não tá, tipo, chorando e pedindo pra parar, mas ela claramente não está gostando, mas eles não foram ensinados a pensar no outro, né? Então, eles não foram ensinados sobre consentimento, sabe? O cara nem sabe o que é isso. Quando a gente não leva pra esse lado, né, da prostituição, da pornografia, da necrofilia, enfim, dessas coisas mais extremas,
Mesmo que seja tudo consentido e tal, o homem é ensinado que ele dita tudo, quando começa, quando termina, qual é o ritmo, que ele é o ativo, que ele faz tudo e que a mulher tem que só receber, né, entre aspas. E aí, inclusive, o sexo é visto sempre como algo que o homem quer e a mulher dá pra ele, né? Como se fosse uma conquista do homem, aquele ato sexual. Eu acho que hoje em dia já existe mais, a gente já aceita mais ouvir que as mulheres falam que elas querem dar, etc. Mas ainda é o dar e receber, né? Tipo, a gente ainda usa esse termo, porque a linguagem, como sempre, é muito difícil de mudar, gente. E a própria cultura pop coloca sempre a mulher, né, nessa posição de ceder aos avanços do homem, como se fosse a vontade dele que contasse sempre, né? Então... Sim. E quando a gente pensa no casamento e no relacionamento, muitas vezes é visto como se fosse um serviço, uma coisa que ela dá pro cara dar algo em troca pra ela. Tipo, ela vai lá e dá sexo pra ele e ele dá, sei lá, conforto e dinheiro, né? Porque ele tem que ser o provedor. Até no relacionamento, né? Mesmo quando não é relacionamento casamento ainda. Tipo, num relacionamento sério... inclusive, até antes da gente começar a gravar, tava vendo um vídeo da Jujute pro GNT, porque ela meio que voltou pro YouTube, parece, só que, tipo, no canal da GNT, aqueles quadros do GNT, tô ligada. E daí ela tava falando justamente sobre essa sensação de, tipo, quando você tá num relacionamento que você tem que, tipo, bater ponto para provar que o relacionamento está bom, tá ligado? Tipo, a gente não transa há 2 semanas, então quer dizer que a gente vai terminar. Então hoje eu tenho que transar porque eu devo isso pra essa pessoa, senão vai começar a gente vai começar a ficar nervoso, e enfim, tipo... E no quesito, né, quando a gente pensa nessa questão, mas trazendo a questão de gênero, né, geralmente é bem isso, né, a mulher, tipo, não, se eu não fizer isso pro meu namorado, aí, sei lá, não vou estar sendo uma boa namorada, não vou estar dando algo para ele em troca do que ele me dá, sempre é uma questão meio desses interesses, e que coloca a mulher sempre como uma pessoa que tem que dar para o homem, porque isso é algo que ele quer. Aquilo que a gente sempre falamos nos outros episódios, que a Jéssica Miranda sempre fala, como nós não aprendemos a nos ver como seres desejantes, né? Sim, e os homens também não nos veem dessa forma. Então, eles não veem que a gente reconhece isso. Então, muitas vezes a gente Exato. coloca esse desejo na mão do outro, né? Existe muito aquela coisa do... Enfim, não sei, eu já ouvi de muitas amigas. Eu também, obviamente, tenho um pouquinho disso, porque acho que todas nós temos, mas acho que depende muito da mulher, né? Em qual nível. Daquela coisa de... O seu prazer é dar prazer pro outro, tá ligado? Nossa, então, você sim. sentir prazer quando você dá prazer pro outro. Falam que isso que é o prazer pra mulher, né? Exatamente, porque o ser desejante de verdade é o homem. Então, é porque também a gente é muito acostumada com o olhar masculino em cima da gente, né? Então, tipo assim, ter o olhar masculino, tipo, o que é ser sexy? É o que é sexy pra um homem, tá ligado? Dentro da cultura pop. E aí, voltando pra essa questão das diferenças, né? No início da vida sexual, ali na perda da virgindade entre a menina e o menino, a Simone vai pontuar várias questões importantes sobre isso, né? Primeiro, ela ressalta que não é verdade que a jovem não tem desejo antes de ser tocada pela primeira vez, e isso é, tipo, óbvio, né? Deveria ser, né? Mas sempre deveria bom ser. ressaltar. Porque muita gente acredita que a menina só vai começar a ter desejo depois que ela começa a ficar com os menininhos e tal. E não é bem assim, né? Óbvio que ela tem desejo. A Simone só ressalta que talvez ela não saiba muito bem o que ela quer, o que esses desejos são, né? Mas ter desejo e vontade é normal para todas as crianças e adolescentes, sabe? Pré-adolescentes e adolescentes. Principalmente depois de passar pela puberdade, né? Como a gente comentou no episódio anterior. E depois ela vai falar também sobre como as meninas são ensinadas a serem sempre passivas, então elas desenvolvem essa sexualidade passiva que a gente estava comentando. Que não é uma questão do tipo, sabe, elas não são nem obrigadas a fazer isso, elas voluntariamente desenvolvem um tipo de sexualidade que elas querem fazer esse papel passivo, porque elas são ensinadas a isso, né? Aquilo que eu falei, né, do dar prazer pro outro, que vai ser o seu prazer, né, e que vai ser considerado de que você é foda. E aí entra toda a questão também dos padrões de beleza, porque eu achei muito interessante que ela vai falar que os caras não tem que ser bonito de verdade. Achei isso engraçado. Porque o que as mulheres esperam deles não é beleza, mas sim a virilidade, né? Esse ser ativo. Porque a mulher não tá procurando um objeto, e sim uma potência viril naquele homem. Então, quando você não procura um objeto, porque você não foi ensinada a procurar um objeto, claro que
há suas ressalvas, enfim, entrando aí na questão, por exemplo, o homem negro ser objetificado e tudo mais, a gente não tá falando disso, né? A gente tá falando bem geral, só pela questão de gênero. As mulheres não são ensinadas a verem os homens como objetos, né? No geral. Então, faz sentido, porque um objeto tem que ser bonitinho e ficar parado na estante, né? E ficar parado ali pra todo mundo olhar. Isso volta pra aquilo que a Letícia tinha falado sobre como pro cara importa muito mais se ele, por exemplo, broxou, gozou rápido demais, ou, sabe? Importa muito mais a ação dele na hora do sexo, tipo, a performance dele na hora do sexo, do que a aparência dele. Que é muito mais provável que o cara fique noiado, por exemplo, com o tamanho do pau, mas não porque, o pau é um objeto que a menina quer ficar vendo, mas sim porque, se ele for muito pequeno, tem as piadinhas do tipo, isso não faz nem cosquinha. Sim. Do tipo, ele não vai ser bom o suficiente, entendeu? Na ação, mas tudo é sobre, tipo, a ação viril dele, entendeu? Sim, a virilidade, não é a beleza em si, né? Não é, esse pau ser bonito ou feio. Vamos combinar, né? Não é sobre isso, exatamente. É bem mais sobre, tipo, tamanho, porque daí o tamanho indicaria se a performance vai ser boa ou não, né? A potência. Exato. Tanto que, tipo, eles se importam mais com isso do que muitas mulheres, tá ligado? Com uns dos outros do que muitas mulheres. Porque é mais importante eles serem viris um pros outros e provar que são homens e machos, do que muitas vezes pra mina, tipo, enfim, né? Considerando que tem milhões de coisas que você pode fazer que não envolva você ter, né, um pau grande, por exemplo. Exato. Os caras são muito mais complexados com isso do que, tipo, sabe? Eles se importam muito mais com isso do que a gente, com certeza. E aí, isso eu sempre falo, cara, quando tô falando com amigos sobre sexo, enfim, que pra mim, aí agora começa o momento que eu me exponho, né? Que pra mim foi muito bom ter iniciado mais tarde na vida, tipo, com acho que uns 18 anos que eu tinha, justamente por essa questão da autoestima. Porque, Sim, tipo, com eu certeza. não consigo imaginar o que é, assim, você começar a transar e não ter nem coragem de, tipo, tirar a camiseta, tá ligado? Como muitas meninas, ou, sei lá, de fazer de luz ligada. Porque quando eu comecei, eu já tinha uma autoestima muito melhor, né? Eu já tinha passado pela adolescência, já tinha passado pela aquela fase de odiar meu corpo e já tinha feito as pazes com ele, sabe? Tipo, quando a gente era pequena, a gente queria muito pôr silicone, né? Que até hoje eu tenho peitos que são, enfim, pequenos, mas que são dentro do que faz sentido pro meu corpo, mas que não são aqueles do pornô, super, blá, blá, blá. E isso seria algo que me incomodaria se eu tivesse começado muito nova, com por certeza. exemplo. Sempre penso nisso também. Sempre, com relação exatamente, eu sempre penso. E ao eu teria início me colocado, da vida sexual. E eu teria me colocado em umas situações horríveis, tá ligado? Só pra agradar, enfim, eu não teria me sentido confortável. Então, enfim... É só me expondo aí, mas eu acho que essa questão da autoestima sempre penso é super nisso importante também. nesse sentido, por isso que eu acho que as pessoas, sei lá, se me ouvirem falando assim, vão achar que eu sou muito conservadora, muito careta, sei lá o quê. Quando eu falo que, por exemplo, eu não acho muito saudável para meninas adolescentes, tipo, terem namorados e transarem. Enfim, até ter namoradinho, tipo, só namoradinho de escola, de tipo... fazer nada demais, ok, mas já começarem a ter uma vida sexual tão cedo, sabe? Pois é. Porque, principalmente aquelas que, enfim, né, são muito, muito cedo mesmo, tipo, 14, enfim, até antes, né, a gente sabe, mas... Pois é, gente, e é claro que a gente tá se pautando pelas nossas experiências, mas é que, cara, se você parar pra pensar, tipo, a fase em que você é mais insegura, que você... As probabilidades de dar merda, sabe? Tipo... Exatamente, tipo, que você mais se sente mal com o seu corpo e tal, e você pensar que muitas vezes, tipo, dá 1 ou 2 anos isso já melhorou muito, tá ligado? Porque realmente era uma fase, muitas vezes, como essa questão do peito, né, que eu falei, depois deu alguns anos e, cara, hoje em dia eu amo meus peitos e, tipo, tô super contente e não fiz cirurgia pra isso, tá ligado? Então, eu fico pensando muito nisso, assim. Cara, se eu tivesse perdido a virgindade uns 2 anos antes do que eu perdi... provavelmente teria sido muito pior. E a gente usando essa linguagem de novo, né, viu, gente? Mas, enfim, essa. Tivesse iniciado minha né? vida sexual. Sexual, vamos falar assim. Mas sim, teria sido muito pior, teria sido bem, bem mais complicado, eu tenho certeza, né? Enfim. Então a Simone vai ressaltar que por conta de tudo isso, a menina rejeita no início da sua vida sexual, né? Atos sexuais que a forcem a ser mais ativa, tipo... muitas mudanças de posições em que ela é mais ativa, em que ela fica por cima. Isso é bem óbvio, né, gente? Tipo,
as pessoas ficam, é porque tem posição tal e tal, a menina não tem que estar por baixo, mas, tipo, cara, quando você começa a sua vida sexual, geralmente você começa da forma mais, entre aspas, simples, né? Então, mais comum. Então, provavelmente, a menina realmente vai estar fazendo ali o papel passivo. E para ter uma boa vida sexual, obviamente, ela teria que desempenhar um papel ativo em algum momento, né? Expressar os desejos dela, ir atrás do que ela quer de verdade, mas o corpo virgem, essa cabeça que ainda tá cheia dos tabus, dos preconceitos da sociedade, dos estigmas e tal, faz com que ela realmente nem queira isso, sabe? É como eu falei, ela quer desempenhar aquele papel passivo porque ela foi ensinada que esse é o papel da mulher, né? Que isso é ser mulher, né? Exatamente. Isso é ser mulher na cabeça dela. E aí, na página 121, a Simone vai dizer, então, né? A mulher não tem geralmente acesso ao universo da violência. Nunca passou pela prova que o rapaz enfrentou e superou através das brigas da infância e da adolescência. Ser uma coisa de carne sobre a qual o outro pode dominar, e agora ela é empunhada, arrastada a um corpo a corpo em que o homem leva a melhor. Não tem mais a liberdade de sonhar, de recuar, de manobrar. Está entregue ao macho que dispõe dela. Não é raro que a primeira experiência da jovem seja uma verdadeira violação e que o homem se mostre odiosamente brutal. Eu achei bem foda essa parte, até porque ela fala depois que mesmo quando é consentido o ato, né, a primeira penetração é sempre uma violação. Eu achei essa frase bem impactante, porque de certa forma também é uma violação do corpo, né? Por mais que a menina queira ou acredite que queira, né, quando ela tá ali, porque tem todas essas questões de coerção que a gente não percebe. Então, às vezes você acha, não, eu quero mesmo transar com meu namoradinho, blá blá, e na verdade é porque você quer agradar ele, ou porque você quer falar pras amigas que já fez e tal. Mas mesmo quando é consentido, sabe, tem essa questão com o corpo, porque a gente foi ensinada que a única coisa que a gente possui, né, porque mulher não possui nada, não é dona de nada e tal. A única não coisa é dona que de terra, não é dona de... Enfim, nunca foi dona de nada, né? Nada. A única coisa que a gente possui, entre aspas, é o nosso corpo. E como a gente comentou no outro episódio, né, ela já vê o corpo dela como uma coisa ruim, como um fardo. Exato. Então, o início da vida sexual dela apenas confirma isso, né? Porque ela vai lá, vai ter o início da vida sexual, aí dói, aí sangra, aí é ruim. Então, tipo, apenas confirma o que ela já pensava sobre o corpo dela, sabe? Esse é um lado que eu acho que piorou, assim, para as mulheres, tá ligado? A pressão estética e toda a questão, tanto por causa da pornografia, mas, enfim, toda a cultura pop, Instagram, etc. Sim. Então, assim, é muito, muito complicado, cara. Tipo, a grande maioria das mulheres são ensinadas a odiar muito os seus corpos. Então, como que você vai olhar pra algo que você odeia tanto e pensar, tipo, com carinho, e pensar no prazer, e pensar em se divertir, sabe? Tipo, é muito difícil. Tipo, tá tudo conectado, tá ligado? Se você odeia aquilo ali, se você fica se olhando no espelho com ódio, se você foi ensinada que aquilo ali é nojento, é horrível e tal, como que você vai pensar naquilo ali como, eu vou ter prazer, vai ser gostoso, sabe? Outra pessoa vai gostar de tocar nesse corpo, porque você não gosta, tá ligado? Tipo... E aí vem outras questões, né, bem tensas, que a gente já comentou, como o medo da gravidez, principalmente a gravidez fora do casamento, né? Naquela época que a Simone tá escrevendo, tem muito essa questão de, um filho bastardo, engravidar... transar antes do casamento, que ela vai, inclusive, comentar sobre como já existiam alguns métodos contraceptivos naquela época, e que eu achei engraçado, porque ela fala, tipo, alguns métodos que são utilizados nos Estados Unidos, e ela sempre coloca os Estados Unidos como um lugar de, tipo, mais moderno, assim, do que a França. Então ela fala, acho que eles tiveram alguns métodos antes, né? Não tenho certeza. Então ela fala que, inclusive, nos Estados Unidos, as meninas acabam tendo uma vida sexual... antes do casamento, assim, com mais frequência do que na França, por conta de alguns métodos que já estavam sendo desenvolvidos lá. E aí eu achei engraçado que ela fala também que há muitos homens que encaram com repugnância o uso dos preservativos. Aí eu fiquei tipo, Simone, você está falando de hoje em dia? Você está falando sobre 2021? Quando ela usou aquele termo pra falar de a iniciação sexual ser tipo uma arena, uma luta... Eu lembrei muito da minha época aí de solteira. Não que eu não esteja mais solteira, tá, gente? Mas a gente tá numa pandemia, né? Então, vamos usar no passado. Porque, enfim, na época que eu estava saindo com vários caras e tal. E, cara, nossa, até hoje, isso é muito foda. Tipo, essa recusa a usar preservativo, tá ligado? Tipo,
Aí quando você já é uma mulher que você fica tipo, não, cara, eu me respeito, eu não vou fazer sem, eu respeito meu corpo, eu não quero pegar alguma doença, por mais que eu use outros métodos contraceptivos e tal, também eu não vou fazer sem, tá ligado? E realmente vira uma batalha, porque, cara, é sempre, tipo, eu não tô falando de uma ou outra vez, gente, eu tô falando de, tipo, praticamente eu consigo contar nos dedos de uma mão os caras que não foram escrotos em relação a isso. E quando eu digo escroto, é tipo assim, tem o cara não querer usar, tipo assim, se recusar, que daí já é o outro, já é o extremo, tá ligado? E tem só o cara ficar, mas será que precisa mesmo? Mas você tem mas certeza? eu não gosto. Mas eu não gosto. E é uma coisa que quando você tá solteira, assim, transando casualmente, tipo, isso começa a dar muita raiva, sabe? Você começa a não querer mais ficar com as pessoas, justamente Exato, porque, é por isso tipo, que muita mulher não gosta de sexo casual também. Exatamente. É muito frustrante. E aí eu achei engraçado ela falando isso, porque, tipo, nossa, naquela época já era, tipo, cara, os caras não mudam mesmo, sabe? Não, eles não mudam, eles estão congelados no tempo, totalmente, é aquilo que você falou. E, tipo, é muito foda, porque quando você para pra pensar desses medos das mulheres, né, em relação a engravidar e tal, cara, a gente tá falando, por exemplo, do Brasil, um país onde o aborto não é legalizado, tá ligado? Então, tipo, você não pode tirar pra doida uma mina que fica morrendo de medo disso, e daí, cara, é muito foda quando, tipo, por exemplo, principalmente sexo casual, mas não que não possa acontecer também com parceiro, tipo assim, colocou, mas tem que ficar checando se o cara não tira também, tá ligado? Porque você não pode confiar no cara, e daí entra várias questões já assim, tive experiências tipo, com isso também. Então, tipo, cara, é um rolê tão complexo e é muito isso, tipo, os caras não evoluíram, tá ligado? Não evoluíram mesmo, assim. Por fim, a Simone ressalta que, então, pra ter, assim, uma forma menos traumática, eu acho muito bom que ela, tipo, menos traumática, sabe? Não é nem... O menos traumática uma possível, forma de né, boa. galera? Mas o menos traumática possível da menina começar essa vida sexual dela, né? E o que raramente acontece, a gente sabe, é a menina ir aos poucos mesmo, né? Tendo tempo pra se familiarizar com o corpo do menino ali que ela tá ficando, ou do namoradinho, pra ela ir ficando mais segura, né? E o cara não tendo esse caráter dominador, né? De querer, tipo, ele mandar em tudo e decidir o que eles vão fazer, etc. E isso é bem óbvio, né? Porque como a gente já comentou aqui sobre toda essa questão do prazer, pra menina vai ser muito melhor se for com um cara que respeita ela, que ela tá confortável, que vai aos poucos. Pois é, Tudo e isso daí é muito por vários importante. motivos acaba sendo bem mais difícil pra menina ou pra mulher sentir prazer, né? Às vezes uma primeira experiência ruim também traumatiza a mulher, né? Por muito tempo em relação ao sexo. E isso me lembrou a nossa querida Lane de Gilmore Girls, que é a personagem mais injustiçada da história, né? Tadinha, velho. Não sei se vocês assistiram Gilmore Girls, mas basicamente, vou dar spoiler porque a série terminou em 2007, então foda-se. Ela transa uma vez, perde a virgindade e já engravida. Tipo, de gêmeos. Tipo, E aí, ridículo. obviamente, odeia sexo. E obviamente Assim, odeia fica, sexo. tipo, E, ai, tipo, me isso foi arrependo. uma escritora mulher que escreveu, gente. Tipo, olha o absurdo, sério. Enfim, que ódio que isso me dá, mas tudo bem. A gente vive numa sociedade super hipersexualizada e, ao mesmo tempo, o sexo traz várias questões complexas e traumáticas para as mulheres. Então, tipo, como que você pode julgar uma mulher por, sei lá, não querer isso, tá ligado? Porque é como eu falei, tá ligado? Mesmo quando não é traumático, às vezes é só chato, porque você tem que ficar ali lutando por você mesma. E sobre essa frigidez ou frieza, sei lá, a Simone vai ressaltar que muitas vezes é causada pelo rancor mesmo, né? Que eu acho que é um pouco do que a Letícia tava falando até. Por exemplo, de ficar de saco cheio do... Claro que a Simone não estava falando disso, mas esse é um exemplo. De ficar de saco cheio, tipo, do cara não querer usar camisinha. Mas até nas questões, por exemplo, do meu parceiro não me satisfaz, sabe? Não tá ligando pro meu prazer. Então você começa a ficar rancorosa e você começa a não querer mais fazer Muitas sexo. vezes a frígida, ela só não quer mais ser um objeto, né? Porque pra ela, se o sexo é uma coisa ruim, obviamente é traumática, e ela é vista como um objeto, e ela não quer ser vista mais, aí ela vira, entre aspas, contra sexo, tipo... Exato. E aí a sexualidade da mulher, né, ela tem tem um ritmo bem diferente da do homem, né? O problema é que a maioria dos caras só querem colocar e impor o ritmo deles, né? Então o sexo tem que ser do jeito deles, no ritmo deles, da forma que eles quiserem, né? E não estão nem
ligando para o que a companheira quer. Aí depois vão falar o que a mulher é frígida. E aí na página 136 a Simone diz: o homem comete um grave erro quando pretende impor à companheira seu próprio ritmo e se obstina em dar-lhe um orgasmo. Muitas vezes com isso só consegue perturbar a forma voluptuosa que ela está vivendo e seu modo próprio. É uma forma bastante plástica para dar a si mesma um termo. Certos espasmos localizados na vagina ou no conjunto do sistema genital ou emanando de todo o corpo podem constituir uma solução. O êxito não exige, como acreditam alguns homens meticulosos mais simplistas, uma sincronização matemática do prazer, e sim o estabelecimento de uma forma erótica complexa. Muitos imaginam que fazer gozar uma mulher é questão de tempo e de técnica, logo uma violência. Ignoram a que ponto a sexualidade da mulher é condicionada pelo conjunto da situação. E aí eu acho que ela quer dizer conjunto da situação, tipo, questões de tudo, né? Psicológicas, biológicas, tudo aquilo que sempre falam, né? Quando a sua cabeça não tá ali no sexo, você não costuma conseguir gozar. E querida ouvinte, também, quando a gente pensa nisso, cara, as melhores experiências, pelo menos assim, falando de mim, né? Geralmente o que a gente lembra é, tipo, porque o cara fez você se sentir bem, você se sentir confortável. Claro que técnica e etc. existe, claro, não tô tirando esse peso também é importante e tal. Mas, tipo, como essas outras questões também são muito importantes para as mulheres, né? Tipo, conseguir abaixar a sua guarda, digamos, sendo que você tá com o seu opressor, sabe? Então, se sentir confortável. Sentir confortável. Tem muito mais do que, nossa, ele tem uma ótima técnica, sei lá, pra te chupar. Sei lá. Exatamente. Se sentir bem, se sentir, enfim, tranquila, sentir que você pode confiar naquela pessoa, tá ligado? Por mais que você tenha acabado de conhecer ela, sabe? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, assim, quando eu li isso, porque é muito verdade, né? E aí, por isso mesmo, né, que ela vai falar, a Simone, que a mulher fica triste quando o ato sexual acaba e se sente ainda pior quando o cara fica perguntando... Desculpa. Quando o cara fica perguntando se ela gozou. Muito boa. O que é muito engraçado, né? Porque, enfim, ela vai falar que o cara pergunta: gozaste bem? Gozaste bem? Que é a versão antiga do foi bom pra você. E é engraçado porque, tipo, a gente zoa dessa frase e depois as pessoas falam, mas é porque o cara tá perguntando, tipo assim, o cara se importa. Ele tá preocupado. Mas, tipo, eu entendo que a intenção é boa, mas a própria Simone vai falar, tipo, que a questão da mulher é que, tipo assim, tá, se acabou o rolê, aí o cara fica perguntando, isso transforma numa coisa que parece, tipo, que a pessoa quer o review, tá ligado? Tipo, parece na hora, uma coisa tipo, muito mecânica. Ela diz mecânico, que isso transforma o sexo em um ato mecânico que ele que faz, entendeu? Então ele quer saber se ele chegou no objetivo dele. Tipo, fui bem? Ai, você gozou? Fui bem? Me dá uma nota aí, professora, por favor. E eu acho muito engraçada essa pergunta, porque eu sempre fico pensando, véi, você não consegue perceber? Tipo, se a mulher gostou... Amigo, se a mulher gostou, você vai saber, sabe? Ela vai te dar algum indício, tudo bem que talvez ela não precise falar, tipo, nossa, e não precisa gozei, ser que nem um do pornô. Não, eu acho que é isso também. Eu acho que muitas vezes o cara pergunta porque ele espera, tipo, a mina gritando, derrubando as coisas, subindo, sabe? Tipo assim, um negócio muito exagerado. Sim. E às vezes não, tá ligado? Às vezes é bem mais de boas, não é tão exagerado assim. E daí o cara fica tipo, ai meu Deus, será que ela... Enfim... Tipo, eu concordo completamente com a Simone. Parece que o cara tá perguntando, e eu acho que a gente até já falou sobre isso, talvez no episódio da biologia. Lembra que eu falei sobre como tem uns caras que parece que, tipo, eles querem muito fazer você gozar, mas não porque eles se importam com você. Sim, mas porque eles querem que eles sejam o cara que fizeram aquela, sabe, que fez aquela mina gozar. Então, tipo assim, ele não pergunta porque, nossa, ele se importa com você, com o seu prazer, com você estar se sentindo confortável e ter gostado, mas sim porque ele quer a estrela dourada ali de, o cara que fez a mina gozar, nossa, eu sou o bom, eu sou o fodão. Então, tipo assim... Pra finalizar, a última coisa que ela pontua sobre o sexo, né, que eu achei bem interessante, foi sobre o masoquismo, né, que muitas pessoas falam que as mulheres são naturalmente masoquistas, tipo, naturalmente querem sentir dor na hora do sexo e tal, e eu acho interessante porque a Simone vai comentar que não, o masoquismo não tem gênero, enfim, não tem sexo, tanto homens quanto mulheres podem
gostar disso, né? E que, no entanto, a posição da mulher como um objeto faz com que o masoquismo se apresente pra ela como uma coisa mais frequente, né? Dela querer sentir isso, porque... inclusive a Simone vai ressaltar que o masoquismo está mais ligado às neuroses da adolescência da menina, tipo, dos problemas com o corpo dela e tal, do que com o desenvolvimento de uma sexualidade saudável. E aí, assim, não estou generalizando, não estou falando que toda mulher que gosta disso não tem uma relação saudável com seu corpo e tal, mas eu entendo o que ela quer dizer, tá ligado? Se você já se vê como um objeto, é claro que é mais provável que você queira sentir dor, queira sentir que o outro está, tipo, te dominando. Então é mais provável mesmo que mulheres sintam assim. E aí a gente pode pensar como tudo isso piorou, né? Com a questão da pornografia mesmo, tipo... E tem piorado, tá ligado? Porque é aquilo, tipo, o que é sexy, o que é você mostrar que você se ama é se mostrar como um objeto, tá ligado? Para o prazer masculino. E eu acho Muito importante complexo, isso dava- que ela dava pra fazer comenta um episódio sobre... só sobre isso. Assim, que ela comenta sobre não ser algo naturalmente das mulheres, sabe? Exatamente. Tipo, não tem nada a ver. É muito mais relacionado à forma que a gente foi ensinada, né? A se ver, que nós fomos ensinadas a nos vermos, do que com, tipo, nossa, as mulheres são naturalmente mais propensas a serem E masoquistas. quando as pessoas têm, tipo, não querem problematizar algumas questões, assim, né, por exemplo, relacionadas a BDSM, eu sempre acho muito engraçado, porque elas falam como se fosse, tipo, completamente separada da sociedade, daí você vai ver, tipo, dados, tá ligado? Quem que na maioria das vezes é a que domina, tipo, Pois dominatrix, e quem que na maioria das vezes é a submissa, tá ligado? Tipo, vamos falar em números, tá ligado? Veja Pois qualquer é. pesquisa. Qual que vai ser o gênero de qual? E por que que isso acontece, sabe? E aí, quando a gente enfim. comenta sobre E daí isso, a meu gente Deus, conversa. não pode, não. Não pode, porque aí né? sempre falam, não, mas tem também mulheres que são dominatrix. Ai, gente, enfim. Não vamos entrar nesse debate agora, porque ele dá muito pano pra manga, mas É isso aí. vocês sabem do que a gente tá falando, né? E aí, pra terminar o episódio, ela vai falar sobre a questão, né, de como a mulher pode ter uma vida sexual boa e saudável, porque a gente não quer só falar bad vibes aqui, gente. E aí ela fala que isso é muito raro de acontecer, porque isso significa... Eu falei, não, vamos só falar bad vibes, mas isso é raro de acontecer. Porque isso significa que o homem tem que abrir mão de vários privilégios, né, na posição de dominador dele, porque isso só ocorre se os dois deixam de ver o ato sexual como uma luta, como uma arena, daquela forma como eu falei, né? Então, para a autora, o que é necessário a uma tal harmonia não são requintes técnicos, mas antes na base de uma atração erótica imediata, uma generosidade recíproca do corpo e da alma. Eu achei essa frase bem bonita. Mas é isso, e isso pode ser aplicado até hoje em dia, né? Ela fala que, tipo, não tem como eles terem essa vida sexual saudável se o homem não superar a vaidade e a mulher a timidez. Eu achei essa frase boa também, porque é bem isso, sabe? Se ele não superar esse, ai, quero ser o machão, o ativo, blá, 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 e a mulher não superar todas as questões, não superar, né, mas saber lidar com elas, tipo, as noias, os tabus, as coisas da sociedade que estão na cabeça dela, realmente não tem como ter uma boa vida sexual, né? Tipo, de novo, heterossexual. A gente tá sempre falando de heterossexual, porque no próximo episódio, no próximo capítulo, vai ser todo Falaremos sobre voltado lésbicas. para lésbicas. Então, a gente, inclusive, quer trazer, né, uma mulher que seja lésbica, que tenha essa vivência aqui pro podcast. Vamos estar tentando fazer isso para ter um episódio extra aí sobre mulheres lésbicas, porque, enfim, é aquele rolê, né? Simone não era lésbica e ela vai estar falando sobre essas mulheres no próximo capítulo. É claro que podem vir coisas problemáticas, e se vierem a gente vai estar aqui problematizando. Mas é isto. Na página 142 ela diz: mesmo adaptando-se mais ou menos exatamente a seu papel passivo, a mulher é sempre frustrada como indivíduo ativo. Não é o órgão da posse que ela inveja no homem, é a presa. E eu achei essa parte bem interessante também, porque não é que ela inveja, tipo, o pênis do cara, mas sim o fato de que ele é o ativo que está fazendo Que alguma comanda coisa. tudo, né? Que o comanda prazer vai tudo. ser pra ele e tal. Então, realmente só dá pra ter uma vida sexual boa se você souber balancear isso, né? Tipo, as duas pessoas serem ativas, as duas pessoas serem, às vezes, passivas, tipo...
Eu acho interessante a gente ter essa noção também sobre vida sexual boa, assim, pra terminar tudo que a gente resumiu aí. Porque eu não sei, assim, eu acho que as pessoas também podem cair nas falácias de, tipo, uma vida sexual boa é, sei lá, com múltiplos parceiros, então tem que transar tantas vezes por mês, tantas vezes por semana, e tem que, enfim, dar pra tantos. Eu acho que tem várias concepções erradas, sabe, sobre o que é uma vida sexual boa. Sim. Pra várias pessoas, enfim, pra mulheres vai ter uma, pra homens vai ter outra. E muitas vezes pras mulheres, tipo, nem tá focada no prazer delas, tá ligado? Tipo, nem tá, tipo assim, tá, você teve 100 parceiros na sua vida, com quantos você gozou? Sim. Tipo... Então, esse foi nosso episódio sobre sexo, galera. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto que eu acho bem legal de conversar, assim. E que eu gostei muito de ver essa complexidade, porque pelo menos eu, Letícia, eu acho raro encontrar conteúdos na internet que tratem com a seriedade e a complexidade necessária eu acho pra que falar cai muito com mulheres. naquilo que você já falou, né? Que hoje em dia as coisas são mais, tipo, liberdade sexual, transe com quem você quiser, e pipipipopopó. Ou às vezes até voltada pra questões que eu acho super válidas, claro, né? Do tipo, conheça seu corpo e se masturbe. Isso é 100% válido e essencial. Mas eu acho que realmente falta um pouco, às vezes, as discussões sobre as violências que a gente sofre, né? Os traumas que a gente sofre e que não são, talvez, violências tão explícitas. Tipo, nossa, fui estuprada em tal dia, mas, tipo... essas coisas que a Simone fala ali, né? Que são violentas também sobre o início da vida sexual da menina. Total. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou ler os 3 comentários, né? Sobre o episódio anterior das nossas ouvintes que foram feitos lá no Instagram. Então, a @secmatch_, achei curioso esse nome, falou: a socialização faz as meninas acreditarem que serão salvas e cuidadas por um homem, mas isso é extremamente tóxico para as garotas, pois as tornam dependentes emocionalmente e facilita seu envolvimento em relacionamentos abusivos. Pois com certeza. Com certeza. Isso bem isso que a gente sempre fala, né? Sobre aquilo do complexo de Cinderela e tal. É muito problemático. Mais uma vez indicando aí esse ótimo livro pra quem quiser estudar mais sobre. Sim. E aí a psico.logista comentou: fico tão triste que já passou tanto tempo e essa socialização só muda de roupagem, mas no fundo continua a mesma dos séculos passados. Precisamos educar meninos e meninas feministas urgente. E sim, é aquilo que a gente falou, né? Da gente não ver tanta mudança na socialização e na forma de se relacionarem, justamente por isso, né? Porque vai mudando. Então, tipo, antes era frígida, hoje é difícil, por exemplo. Antes era ter que esperar o casamento, agora é um relacionamento estável, namoradinho. E o que ela falou é muito real, né? Que só muda as roupagens. Eu acho que isso é uma boa expressão. Tipo, acho que as bases da coisa continuam a mesma, tipo, a estrutura só muda, tipo, uma coisinha ou outra que não altera de verdade, é tipo, a liberdade sexual da mulher, que agora no século XXI é super liberada, sim, mas você vai ver as estruturas... Mas a gente não tem o aborto legalizado, exato. Tipo, de que adianta, tá ligado? Daí eu vou sair por aí dando pra quem quiser e... Se eu engravidar, tomei no cu, tá ligado? Enfim. E caras não querem nem usar camisinha. Então, exatamente. Já começa que os caras não querem usar camisinha. Se você fala o que você quer, você é difícil. E aí, se você se engravida, você toma no cu. Então, grandes liberdades sexuais que a gente tem, né? Enfim, o último comentário que eu separei foi da Paula, @PaulaGuimo. Outro dia estava lendo uma tese de doutorado sobre transição para a vida adulta e é bem impactante as inúmeras implicações e mudanças que ocorrem em nossas vidas. Se pararmos para pensar no mercado de trabalho, escola e etc. O que achei mais legal nesse episódio é que vocês, junto com a Simone, exploraram muito bem essa temática sobre o viés da condição da mulher, porque para nós sempre é tudo infinitivamente mais difícil. Enfim, adorei as observações que vocês trouxeram, me fez ter reflexões que eu não tive quando estava lendo o livro sozinha. Está sendo muito gostoso ler o livro pela segunda vez, e dessa vez na companhia de vocês. Fofinho, pra vocês esse comentário. Achei fofo. E é isso, né? Tipo, realmente, como tudo é sempre mais difícil pra gente, né? Por exemplo, nesse episódio, a gente falou sobre a iniciação sexual pelo ponto de vista da menina, né? Por que pra menina é tão traumático, é tão difícil? E é muito interessante a gente explorar isso, né? Porque não é se colocar numa posição de somos super vítimas e a gente nunca vai poder mudar. Eu imagino que um dia a gente possa.
Mas hoje a gente tem que entender por que dessa dificuldade, né? Exato, cara. Eu acho que é bem isso que ela falou também, tipo, que é tudo sempre muito mais difícil pra gente, obviamente. Então, é claro que a gente pode estar falando, aliás, estamos falando sobre iniciação sexual, estamos falando sobre puberdade. É claro, gente, não precisa vir ninguém nos comentar que isso é difícil pra todo mundo, que isso é um período complicado pra todo mundo. A gente sabe disso, a gente sabe que pros caras também existem questões e tal, mas, cara, se a gente pega esse viés de gênero e olha para as experiências de vida das mulheres, né, que é o que a Simone está fazendo neste livro inteiro, neste segundo volume do Segundo Sexo, a gente vê particularidades que tornam tudo muito mais complicado, né? Então, Pois é, pessoal. Como sempre, né, a gente só queria deixar aqui no final o convite para vocês irem até o Apoia-se, apoia.se/o pessoal é político, e nos ajudarem, contribuírem com o nosso trabalho de alguma forma, com 2, 3, 4, 5 reais, 10 reais, o que vocês tiverem aí para doarem por mês, que quem doa também concorre todo mês a um livro feminista. Então, olha que legal, você pode estar ganhando um livrinho, você pode estar ali contribuindo com, sei lá, 2 reais e ganhando um livro que é muito mais caro do que isso, gente. Olha a oportunidade. Então, a gente até vai tentar fazer mais sorteios por mês, né? Porque tava sendo um por mês sempre. Mas se a gente conseguir mais livros, vamos até estar fazendo 2, por exemplo, para ter mais chances de ganhar. Olha só. Então, quem puder, claro, né? Quem tiver esse Se dinheirinho junte aí às outras sobrando. 50 e tantas apoiadoras já muito felizes. Seja você também uma apoiadora. Exato. Yay. Então, quem tiver, quem puder, apoia.se/o pessoal é político. E quem não quiser ou não puder, enfim, nos siga também nas redes sociais, nos ajude compartilhando os posts que a gente faz, os episódios, nos marcando lá, @o pessoal é político no Instagram. E no Twitter é @pessoal podcast. Pessoal Podcast. É isso aí, pessoal. E aí, mandem seus comentários, falem o que vocês acharam sobre o episódio, se vocês gostaram ou não, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. A gente tá sempre enfim, fazendo aquela estamos caixinha aí. de perguntas nos stories, perguntando se vocês ouviram, se vocês gostaram. Sempre bom ouvir o feedback. Obrigada por ouvirem até aqui e até a próxima. Muito obrigada Tchau, por tchau. ouvirem até aqui. E então, até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. You have to expect that there are going to Je be pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.